Palestra: O Nascimento do Bebê, por Neville Goddard. Quando parti, 2 meses atrás, pedi que você se juntasse a mim para testar o que ouvi e lhe disse, mas agora posso dizer como Jó 42 versículo 5. Eu ouvi falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meus olhos te veem. Esta noite, enquanto estou aqui, posso dizer o que ele disse séculos atrás. Quando parti, tinha ouvido falar desse princípio e o havia provado, mas não o tinha visto, mas agora eu vi. Então posso ficar aqui e dizer a você algo que não poderia ter dito a você 2 meses atrás. Aqui estamos em 1959 e nos perguntamos sobre um livro escrito séculos atrás, a Bíblia. Como ela pode nos guiar em uma era atômica? Achamos que agora somos tão sábios. Aparece um livro científico após o outro, e cada um mais sábio do que o anterior. E como pode um livro escrito, pode-se dizer, por pastores, ser um guia hoje? É verdade? Eu sei que esta noite é mais verdade do que qualquer um sabe. O livro chamado Bíblia não é o que nenhum dos sacerdócios do mundo pensa que seja. Dizemos que Deus é toda imaginação e que Deus e o homem são um, e nós existimos nele e ele em nós. O corpo eterno do homem é toda imaginação, isto é, o próprio Deus. Blake. Eu lhe disse isso e acreditei, ouvi, li e tentei colocar em prática, mas agora sei que você e eu somos feitos da própria substância de Deus e somos um com Ele. Quero compartilhar com vocês uma experiência que tive na manhã do dia 20 de julho em São Francisco. Mas primeiro deixe-me citar Isaías 9 versículo 5, e uma virgem conceberá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele será chamado Emanuel. E do aumento de seu governo e da paz não haverá fim, e uma criança os guiará. E este será o sinal. Vereis uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. A profecia de Isaías é verdadeira. Na manhã do dia 20 de julho, eu estava em São Francisco, cidade que leva o nome de um santo, e estava morando em um hotel com o nome de um pirata, o Sir Francis Drake. Às 4 horas da manhã, um sonho maravilhoso foi interrompido. Eu estava sonhando com o homem de amanhã, onde todas as artes floresceriam, quando ao invés de apenas ouvir música, você pudesse vê-la se formando em belos padrões. Eu estava congelando isso, quando foi interrompido pela vibração mais terrível dentro do meu crânio, na base. Essa intensidade aumentou e aumentou, mas em vez de ser catapultado para o espaço, estou sendo espremido para fora deste corpo centímetro a centímetro, e me encontro com a cabeça no chão, e literalmente me puxei para fora deste crânio, e então eu estou tendo alguns momentos de descanso, e eu olho para esta cama e me vejo lá como alguém em uma sala de recuperação saindo de uma anestesia, minha cabeça movendo de um lado para o outro. Lembro-me de minha esposa fazendo isso após o nascimento de nosso filho, quando ela ainda não estava totalmente consciente, aquele movimento lateral da cabeça, repetidamente. E então ouvi toda a vibração novamente e agora ela vem do canto da sala. Achei que poderia ser o vento e por um momento pensei nisso. E então olhei para a cama onde este corpo estava. Não havia corpo, mas em seu lugar estavam meus 3 irmãos mais velhos. Meu irmão Cécio estava na cabeça, meu irmão Vitor no pé esquerdo, e meu irmão que é médico no pé direito. Eles ficaram muito perturbados com essa vibração, mas o mais perturbado é meu irmão, o médico. Ele foi até a janela e então ficou olhando para baixo e eu vi algo no chão e ele disse, é o bebê de Neville. E os outros disseram, como ele pôde ter um bebê? Mas eu levantei um bebê do chão, envolvi-o em panos e segurei-o em meus braços e disse, como está meu amor? E então sorriu para mim e eu acordei. Sei que a história é mais verdadeira do que jamais imaginei, a história do nascimento de Cristo Jesus, mas não é algo que aconteceu, mas está acontecendo. Não posso fingir santidade. Eu fiz tudo, eu vivi a vida plenamente, e penso, ricamente.
Tudo o que fiz, fiz em excesso, é assim que eu sou. Portanto, não posso me orgulhar de ter dado à luz aquele filho, nem posso me envergonhar, mas quando vejo o que vi, sei que a história é mais verdadeira do que os sacerdócios do mundo nos contam. Em João 3 horas e 2 minutos, somos informados de Nicodemos, um governante dos judeus, que veio secretamente a Jesus. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe disse: Você deve nascer de novo ou não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos disse: Como é possível, quando um homem é velho, que ele possa entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus lhe disse: Tens de nascer do alto, e o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Falamos o que sabemos e testificamos o que vimos. Sei hoje que todos nós nascemos desta carne, que se chama Caim, ou Ismael, ou Esaú ou João Batista. Mas o mais perfeito nascido de mulher não é igual ao menor no reino que é nascido do alto. Então, todos no mundo vão nascer de cima. Não tem nada a ver com virgindade física, a história de um nascimento virginal, ou um Cristo físico. Isso é blasfêmia. Maria nunca é uma virgem física, mas todo homem ou mulher no mundo é essa virgem. E eu digo a você que o que nasce é um presente. Para nós nasce uma criança. Um filho nos foi dado. Eu não tinha ideia de que naquela manhã de 20 de julho eu estaria carregando o Filho de Deus. Mas os que adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Meus irmãos não me viram, eles só viram a prole. Eu sou meu Pai que é Deus. A criança era na verdade meu filho e na verdade Jesus Cristo, e eu a dei à luz. Eu fui autogerado por mim. Isaías 54 versículo 5. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Esta não é a descendência de baixo. O mundo inteiro está embaixo, mas algo vem de nós que é imortal e vem de cima. A imaginação é Deus, mas tem que ser experimentada para ser conhecida, e a experiência de nenhum homem é igual à sua própria experiência. No passado, pedi a você que me contasse suas experiências, assim como contei as minhas, mas nada pode substituir as suas. Não vem por observação, mas vem como um ladrão na noite, quando você menos espera. Que ninguém diga a você que tentando ser santo ou generoso, ou por meio de exercícios, jejuns ou dietas, esse é o caminho. Ninguém poderia prever tal experiência. Eu poderia profetizar coisas com base na experiência dos homens mais do que isso, mas isso eu não poderia profetizar, ou quando aconteceria. A Bíblia é o livro mais moderno do mundo. Todos os anos, os livros são lançados e os conceitos mudam à medida que mais livros são lançados, e mudam, mas aqui está essa visão eterna que é verdadeira. Não importa o que você fez neste mundo, você está aqui com apenas um propósito, que é levar Jacó ao Senhor. Isaías 49, é aquele que me formou desde o ventre para ser seu servo, para tornar a trazer Jacó a ele. O servo perfeito vai encontrar Jacó, o menino perdido, o filho pródigo. Somos todos, o filho pródigo, gastamos tudo, cada visão, pois mal posso esperar para contar a cada uma delas quando acontecerem. Eu mal podia esperar por esta noite para te dizer isso. Na minha primeira noite em São Francisco, mal podia esperar para contar ao meu público. Alguém, após a reunião, que era autoridade em mestres, adeptos e afins, disse: que bobagem! Ele falou sobre ter um bebê. Eles não sabem que a maior história já contada é contada entre Gênesis e Apocalipse. Muitos livros da Bíblia são comentários, não são visões, mas os primeiros 5 livros são visões verdadeiras. Juízes é a visão e Josué, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis, todos os salmos, todos são visões perfeitas. Provérbios e Eclesiastes são comentários, mas não uma visão verdadeira. Os outros que mencionei, os 4 evangelhos e Apocalipse, são visões perfeitas, e cada homem no mundo vai cumpri-las.
Ninguém se perderá, porque seu pai, que o criou de seu próprio ser, é seu marido, e ele o gerou de seu filho unigênito. Ele está fazendo de todos nós centros de imaginação ou centros de realidade. Já o tinha ouvido antes com a audição do meu ouvido, mas agora o meu olho o vê. A.B. me disse isso. Quando ele me conheceu, ele me disse que eu tinha vindo para fazer um determinado trabalho e me chamou pelo nome, embora eu nunca o tivesse conhecido antes ou ele a mim. Ele me deu um pedaço de papel e eu o coloquei em uma velha Bíblia, e aqui estão as palavras escritas em 1933. O Rei dos Reis, aquele que se torna eternamente, que os homens chamam de Cristo, deve sempre ser lembrado como uma criança. Ele escreveu isso para mim e eu deixei de lado todo esse tempo. Eu digo a você que Deus criou você a partir de seu próprio ser, que nós somos feitos da própria alma de Deus, e então ele gera a imagem de si mesmo, em simbolismo. Encontrei esta criança em panos. Eu não vou falhar, pois é Deus que está fazendo isso. A ciência ri da Bíblia e diz que Deus não existe, que toda a história é uma farsa, mas eu lhe digo que a história é mais verdadeira do que em qualquer livro que você já leu. Eu sei que fiz o que me foi dito para fazer. Ele me formou desde o ventre para ser seu servo e trazer Jacob novamente para ele. Ele quer aquele símbolo de todas as pessoas no mundo, e quer que eu mesmo produza, aquele símbolo que mostra que sou o pai de todo o vasto mundo. Mas meus irmãos disseram, como Neville pôde ter um bebê? Estes eram homens sábios do mundo, mas não podiam entender. Aquele que é o médico entendeu e disse, é o bebê de Neville. Eles não podiam me ver, mas eu era real e invisível como meu pai, pois meu pai é espírito. Eu sou real, sem forma. Eu não gerei esta criança de nenhum útero físico, mas de uma forma que nenhum homem poderia ter concebido. A palavra vem de pneuma, que significa corrente de vento. Na verdade, senti quando ouvi essa perturbação que o vento a causou. E então vem o bebê envolto em panos. Eu não sabia que uma criança estava nascendo quando me espremi para fora dessa forma e então olhei para o corpo na cama, movendo sua cabeça de um lado para o outro. Blake disse, ela não sabe o que está acontecendo. Seja bom ou mal, ela não tem culpa. E no começo do livro, Songs of Experience, ele desenhou a imagem de uma criança saindo de sua cabeça, formando como se fosse um ovo. Disseram que ele estava louco. O que eu disse esta noite é loucura, mas é mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu já disse a você. Songs of Experience, ele desenhou uma criança saindo de sua cabeça, formando como se fosse um ovo. Disseram que ele estava louco. O que eu disse esta noite é loucura, mas é mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu já disse a você. Songs of Experience, ele desenhou uma criança saindo de sua cabeça, formando como se fosse um ovo. Disseram que ele estava louco. O que eu disse esta noite é loucura, mas é mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu já disse a você. Você também é digno dessa experiência porque foi feito por Deus. Se você vive pela fé nas coisas que não se veem, você está preparando o caminho para a aparição de Jesus Cristo em você. Se a tua fé se baseia nas coisas vistas, não estás a preparar o caminho, porque o menino não nasce pela passagem do tempo, mas pela fé de quem está envolvido. Espero que você não tenha feito nada do que deva sentir muito, mas não importa, aos olhos de seu pai você é puro. Eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Vem como um ladrão na noite, não tem nada a ver com o bem e o mal que as pessoas falam. Blake diz, eu não considero nem o justo nem o iníquo em um estado supremo, mas cada um deles em estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal quando deixa o paraíso. Seguindo a serpente. Grande personalidade. Agora eu sei. Noite após noite, toda a experiência se desenrolou para mim. Eu voltaria à Bíblia no dia seguinte e encontraria coisas que nunca tinha visto antes. Eu ensinei a Bíblia por 25 anos, mas agora a coisa toda é maior, mas não nego o que eu disse a você, que Deus e o homem são um, e toda a imaginação.
Deus está realmente sentado aqui enquanto você está sentado aqui. Existe apenas Deus. Blake disse: Se te humilhas, humilhas-me. Tu também habitas na eternidade, tu és um homem. Deus não existe mais, tua própria humanidade aprende a adorar. Preto, vermelho, amarelo, só existe Deus e nada além de Deus. O homem pode alcançar o Sol e entrar no espaço interestelar e isso não é nada para o desenrolar das visões que nos são dadas. Quando você tem a experiência e mantém seu próprio Cristo e sabe que o gerou. Blake disse, pois lá o bebê nasce na alegria que foi gerado em terrível aflição. Assim como colhemos com alegria o fruto que semeamos com lágrimas amargas. Viajante mental. Todo este vasto mundo é uma fornalha e somos provados e depois recebidos de volta por Deus como pano de fundo na imagem de seu Filho perfeito. Ele nos desperta como Ele mesmo naquele momento. Pois quando despertamos, então somos Ele. Ele está gerando seu Filho em todos nós, para sempre. Ele desce como um bebê chorando, literalmente, pois você foi espancado em seu primeiro choro quando nasceu, mas este nascido de cima não é espancado. O nascido de baixo é o Esaú, o Caim, mas o que eu segurei em minhas mãos é Jacó ou Isaque. Se eu gerei Jacó, não sou Isaque? Se eu gerei Jesus Cristo, não sou eu aquele que os homens chamam de Deus? Blasfêmia? Não. Você foi feito por Deus com o propósito de gerar seu Filho unigênito. Não importa se neste plano você parece indesejado, ou mesmo se você se coloca na prisão, pois Deus não o ignorou. Todos nós somos colocados na fornalha e queimados pelas experiências da vida e quando passamos por tudo isso Ele desperta dentro de nós e nos leva para si mesmo. Se acontecer de você dar à luz a Ele esta noite ou nestes 25, a morte é uma ilusão e você estará tão vivo e o fará do outro lado, pois Deus sendo o Pai não pode falhar, e Ele fará com que todos tenham a experiência de produzir seu Filho unigênito. Um amigo em São Francisco, depois de ler Tennyson, disse: Seja paciente. O dramaturgo pode mostrar, em algum quinto ato, o que a peça realmente significa. E ele o fará. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: o que é simbolismo? Resposta: o simbolismo da visão significa que você nasceu de cima. Este corpo é Caim, mas o segundo filho não vem do ventre de uma mulher. O Senhor do céu é o seu nome. Quero dizer que você é Deus e digo isso de uma forma mais literal do que antes, apesar dos cientistas desta era atômica. Pergunta: como você pode ensinar isso às crianças? Resposta: uma criança é melhor ensinada pelo exemplo. Viver a vida de amar o homem é o melhor ensinamento do mundo. Apaixone-se pela humanidade. Nossa vida e nosso ser são o ser de Deus. Claro, há quem diga que sou filho do diabo. Mas quando segurei o bebê em minhas mãos, olhei em seu rosto e disse: como está meu amor? E ele olhou para o meu rosto e sorriu. Ele desce como um bebê chorando, mas sobe como um sorridente. Amigos, espero que tenham gostado da palestra de hoje. Se desejarem ser membros aqui do canal e contribuir com o meu trabalho, ficarei muito grata. O custo é bem pequeno, mas será de grande valor para mim. Curtam e compartilhem os nossos conteúdos, para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.